momento, iniciaremos o primeiro painel de discussão. Gostaria de agradecer pela presença dos panelistas e convidar para comporem a mesa os especialistas. Primeiramente, Marcos Lisboa, diretor-presidente do INSPER. De 2013 a 2015, atuou como vice-presidente do INSPER. Foi também diretor executivo e vice-presidente do Itaú Unibanco. De 2005 a 2006, foi presidente do Instituto de Resseguros do Brasil e atuou como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005. Marcos é PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia. Por favor, Marcos. Gostaria de convidar também a Ode Cunha, sócio do Banco BTG Pactual, mestre e doutor em Economia pela UFRGS. A Ode Cunha de Moraes Júnior concluiu pós-doutorado pela Universidade de Colômbia. Foi diretor executivo do Banco JP Morgan no Brasil, presidiu a Fundação de Economia e Estatística entre 2003 e 2006 e foi também secretário da Fazenda entre 2007 e 2009 no Rio Grande do Sul. Foi consultor sênior do Banco Mundial. Tem trabalhos publicados no Brasil e no exterior e prêmios concedidos pelas publicações do Tesouro Nacional, da Associação Brasileira de Mercados de Capitais, entre outros. Por favor, Aude. E, para mediar o painel, Mônica Waldvogel, jornalista há mais de 30 anos. Mônica se destacou como repórter da Globo em Brasília na década de 80. Foi editora-chefe do jornal Hoje e do Jornal da Globo. Está na Globo News desde 2006, onde atualmente comanda o programa semanal de entrevistas, Entre Aspas. Muito bom dia a todos. Eu assisti aqui parte da palestra do Luiz Felipe Dávila, recebi o recado, esse de que a imprensa, a grande imprensa, não costuma acompanhar o que acontece nos estados, portanto, perde boas histórias, histórias que poderiam informar o Brasil sobre boas práticas, boas experiências, inovações que a gente tem conseguido obter ao longo das 27 unidades da federação. É verdade que nós, numa redação, estamos sempre recebendo essas informações, essas notícias e dizendo, quem sabe agora, com a estabilidade, com a tranquilidade do país, conseguimos viajar mais e contar outras histórias, boas histórias, mas, normalmente, costumamos ser atropelados por alguma crise que não estava no nosso horizonte e que vem lá se armando como tempestade, quando ela chove, lá se vão as boas pautas, a gente fica assim concentrado apenas na tentativa de encontrar as soluções e promover os debates sobre essas grandes questões brasileiras, e é sobre elas que eu vou, então, passar aqui para que tratem dois grandes especialistas, esses que estão promovendo o debate público e contribuindo efetivamente para que consigamos encontrar algumas soluções. Mas a pergunta mais importante neste momento é: estamos vivendo o 11º mês do primeiro mandato, do primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, com soluções que foram, com problemas que foram se avolumando ao longo do ano e poucas soluções à vista. A sugestão que vocês fariam para essa plateia preocupada com o ranking de competitividade é o que dá para fazer no curto prazo? Marcos, Aude. Pela ordem alfabética. Bom, primeiro, meu bom dia aqui a todos. Eu queria agradecer aqui, especialmente o convite feito pelo Luiz Felipe Dávila, pela CLP, cumprimentar aqui o presidente da EMEA da Bolsa também, o governador Colombo, que está aqui, e a todos presentes. É uma satisfação poder estar participando desse debate aqui junto com o Marcos. Eu acho que, assim, no curto prazo, a agenda que está posta aqui e vem sendo colocada frequentemente pelo ministro Levi, a mais relevante é fazer com que o país volte mais rapidamente, pelo menos recupere um mínimo de credibilidade do ponto de vista da sustentabilidade fiscal, da capacidade de financiamento saudável mínimo do Estado brasileiro no curto prazo. Agora, eu acho que o desafio aqui ele é um pouco maior para o país nesse momento. Eu vou querer falar um pouquinho sobre isso e talvez recuperar um pouco, dentro aí de um limite de tempo bastante exíguo, sobre como é que nós enfrentamos um pouco esses desafios de restrições ao crescimento no passado, né? E por que eu acho que agora o tema do ajuste fiscal ele é um pouco mais complexo,
ainda que seja muito relevante, fazê-lo no curto prazo, nós precisamos também uma discussão, eu acho, um pouco mais profunda sobre o que se espera do Estado brasileiro e como financiá-lo, né? E que nos leva ao tema de reformas, provavelmente no tema de discussões mais profundas sobre o nosso modelo de Constituição, nosso modelo de Estado, nosso contrato social. O primeiro ponto aqui, até em relação à pergunta que foi colocada, né, como retomar o crescimento do Brasil em condições adversas, eu acho que o primeiro ponto aqui relevante é discutir que tipo de condições adversas são essas, né? A gente pode sempre olhar do ponto de vista de um país emergente como o Brasil para o cenário externo, quanto que esse cenário externo é favorável, e as condições internas. Do ponto de vista do cenário externo, evidentemente que nós temos os desafios aqui que são conhecidos de todos, uma desaceleração um pouco mais rápida de China do que se esperava alguns anos atrás, com implicações em preços de commodities que afetam países como o Brasil, exportadores de commodities, mais dependentes de exportação de commodities. Europa um pouco mais tranquila do ponto de vista, né, de um estresse maior esperado nos mercados financeiros, como se tinha no ano passado, olhando muito para o caso de Grécia, que transbordamentos se poderiam ter em outros países. E Estados Unidos, na expectativa de quando e em que velocidade vem uma normalização da taxa de juros, um aumento de taxa de juros, que evidentemente tem implicações para o fluxo de capitais para países emergentes para o Brasil. Então, a gente tem algumas preocupações no fronte externo, evidentemente, principalmente China e Estados Unidos, eu diria no curto prazo, mas realmente as condições adversas, as mais adversas que nós temos, eu diria, foram criadas por nós mesmos, né? Ao longo dos últimos anos, ao longo de um modelo de crescimento ou de financiamento do Estado que parece ter sido esgotado, né? Um modelo muito centrado em expansão de consumo, crédito e, principalmente, uma expansão mais acelerada do gasto corrente do setor público como um todo, governo federal, estados e municípios, do que uma capacidade saudável do Estado financiá-lo nesses últimos anos. Se nós Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é relevante. Sim, nós temos desafios externos, mas nossos maiores desafios foram criados pelo nosso modelo de crescimento, principalmente dos últimos anos. Se nós olharmos para trás, né, e formos ver nos últimos 50, 60 anos, no modelo de crescimento da economia brasileira, em alguns momentos atrás, em todos os momentos onde o Estado liderou, de alguma forma, o crescimento através de expansão de investimentos ou de coordenação desses investimentos, nós tivemos desafios diferentes e resolvemos de formas diferentes, né? E se nós pegarmos lá no início da década de 60, depois de o país ter crescido num modelo muito concentrado, de novo, em gastos públicos e investimentos públicos, com aumento de taxa de inflação, algumas reformas foram feitas ao longo aí, do final da primeira metade, início da segunda metade da década de 70, isso ordenou mais ou menos a capacidade de financiamento do Estado. Tivemos aí o famoso milagre econômico, né, com taxas de crescimento de 2 dígitos ao longo do final da década de 60, início da década de 70, muito baseado numa capacidade de expansão de endividamento do setor público, altas taxas de investimento, atração de fluxos de capitais, num cenário externo relativamente benigno. Então, nesse momento, o modelo de crescimento baseado, né, em expansão de gastos, investimentos públicos e atração de capitais externos funcionava bem nesse ambiente. Em determinado momento se esgota esse modelo, se esgota a capacidade de endividamento, de expansão acelerada de crescimento econômico, com um ambiente externo desfavorável, com choque do petróleo, com restrição a endividamento e fluxos de capitais para investimentos diretos no país. E, naquele momento, né, dá para se dizer assim, ao longo da década de 80, primeira parte da década de 90, a solução nossa não foi enfrentar aquela restrição com o chamado ajuste fiscal clássico e, mais do que isso, com um conjunto de reformas que pudesse recolocar a capacidade de financiamento não inflacionário na economia brasileira. E a saída que todos nós conhecemos, que nós tivemos, foi uma expansão contínua, uma persistência contínua de altas taxas de inflação, né? E sempre uma discussão de que era necessário fazer um aprofundamento maior de reformas que recuperassem uma capacidade mais sustentável do ponto de vista fiscal. Nós passamos a enfrentar um conjunto de planos heterodoxos que não funcionaram e que só lá
a partir de 94, com a edição do Plano Real e de um conjunto de várias medidas de melhor equação do financiamento de Estado, do ajuste fiscal, mas de medidas que são variadas, né, que vieram num primeiro momento, logo depois do Plano Real, com desvinculação temporária, pelo menos, de receitas, de contingenciamento de gastos, depois lei de responsabilidade fiscal. Há um conjunto de medidas que vão muito além simplesmente a adoção da URV ou do plano de controle de inflação, mas focadas em melhoria da equação fiscal de financiamento do setor público no Brasil, né? Reestruturação de dívidas do Estado, uma série de esqueletos, de passivos ocultos que existiam em Estados. Era muito difícil sequer conseguir medir corretamente qual era o tamanho de déficit do setor público e como enfrentar essa situação. Então, naquele momento, né, o país, depois de ter tido um longo ciclo de crescimento, ter ficado aí, pelo menos nas décadas de 80 e início de 90, quase 15 anos, com um regime de crescimento muito baixo, né, eu diria, vários problemas que nós temos sempre, né, do ponto de vista de produtividade, promoção da produtividade, de aumento da capacidade de poupança doméstica, né, se nós formos olhar para os fatores clássicos de crescimento de longo prazo, ficavam a dever, mas todos esses momentos onde nós tivemos uma restrição maior ao crescimento econômico, passamos a conviver com um problema inflacionário, se tinha por trás um problema de desordem fiscal que passava a ser um pouco mais crônico. Em alguns momentos nós conseguimos resolver isto com um conjunto de medidas de ajustamento fiscal, seja pelo lado da despesa, seja pelo lado da receita, de uma maneira variada em estados e municípios e governo federal. Em outro momento, quando nós não conseguimos fazer isso, o resultado é uma convivência, foi uma aceitação maior e prolongada com taxas de inflação mais altas, que constrangiu por várias razões e por muito tempo o crescimento econômico. Eu diria que hoje nós temos, depois, né, de um período onde, eu diria, se nós formos ver desde o início do Plano Real, passado por um ajustamento ao período da crise asiática de 97 e 98, onde fizemos a adoção do famoso tripé macroeconômico, que conferiu estabilidade, uma estabilidade mínima na política macroeconômica de curto prazo, com câmbio flexível, metas de superávit primário na conta fiscal e câmbio flexível, e o programa de metas de inflação, mais seguidos também por medidas, né, como lei de responsabilidade fiscal, melhoria na gestão dos estados, com controle, né, do Ministério da Fazenda. Isso continuou, e mesmo no início do primeiro mandato do governo Lula, onde o Marcos participou, inclusive na Secretaria de Política Econômica, né, teve um reforço, até um aprofundamento, com metas de superávit primário mais elevadas, algumas medidas de melhora legislativa que propiciaram também uma expansão do crédito. Agora, mais recentemente, principalmente desde a crise de 2008, né, o aprofundamento de um modelo de crescimento muito centrado na expansão de gastos, de consumo, crédito e, principalmente, de expansão do gasto corrente, sistematicamente mais elevado em termos reais do que o crescimento da receita de estados, municípios e governo federal, que já era maior do que o crescimento do PIB, que eu acho que é um ponto importante, né? Fica claro, nesses últimos 10 anos, que nós não temos um problema de eficiência ou de capacidade de geração de receitas fiscais, né? Elas cresceram significativamente mais do que o crescimento do PIB. Né? O nosso problema foi um descompasso entre o crescimento do gasto corrente, né? E nós estamos falando em investimentos públicos, mas do gasto corrente clássico, gasto com pessoal, de diversos programas, acima da capacidade de arrecadação do Estado. Então, eu diria que, no curto prazo, evidentemente, principalmente nos últimos 2 anos, né, por essa aceleração do quadro de desequilíbrio fiscal que nos levou a perder não só um controle e um bom atingimento de metas mínimas de superávit primário, mas onde se passou a indicar que a trajetória de dívida pública, né, como proxy mais utilizado para medir a capacidade de sustentabilidade fiscal do país, ela começa a ter uma perspectiva bastante ruim de deterioração. Isso traz
uma deterioração não só sob o ponto de vista do olhar do investidor estrangeiro, mas também do ponto de vista do investidor nacional, do tomador de decisões empresariais que geram empregos, e que ficam questionando sobre a capacidade desse Estado conseguir se financiar ao longo do tempo. Evidentemente que nós estamos em meio também a uma instabilidade política, pelas razões todas conhecidas, muito grande, né, e que se comunica com essa dificuldade de tomada de decisões para se colocar nos trilhos novamente a política fiscal, uma política macroeconômica mínima de estabilidade no curto prazo. O ponto meu principal, que aqui eu chamo a atenção e que me parece nos trazer um desafio maior do que o simples ajuste fiscal tradicional de curto prazo, né, de um aumento de algum conjunto de tributos que eleve um pouco a arrecadação, de contingenciamento de gastos no modelo tradicional, ou de mesmo de uma redução temporária de gastos públicos que reordene um pouco as trajetórias de superávit primário, de dívida pública, pelo menos no curto prazo, e que permitam uma redução de taxa de juros, é o fato de que nós temos um conjunto de desequilíbrios estruturais no modelo de financiamento do Estado brasileiro que vem se avolumando e vão se avolumar rapidamente, né, seja pelas opções que foram feitas, né, do ponto de vista de políticas públicas e pelo fato de que este modelo será agravado, as demandas públicas serão agravadas, principalmente do ponto de vista de previdência, de gastos de saúde, com a evolução da demografia no Brasil. Nós temos uma demografia que ainda estamos surfando no chamado bônus demográfico, uma janela muito favorável ao crescimento econômico, mas o país tem uma estrutura demográfica que fará, salvo grandes alterações no fluxo migratório, que ele tem uma taxa de envelhecimento significativamente mais rápida do que todas as outras economias, né, de OCDE e outros países emergentes. E vai trazer um imenso desafio para temas como previdência, como setor de saúde. Meu grande ponto aqui é que, além desse ajuste de curto prazo, nós vamos ter que enfrentar esses temas que nós vamos postergando há muito tempo. O Brasil continua precisando enfrentar uma agenda que todos aqui conhecem, né, de melhora da sua capacidade de crescimento de longo prazo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, melhoria do sistema, da qualidade do sistema educacional, tudo aquilo que possa impactar positivamente a produtividade do país, que vem tendo uma trajetória muito ruim, sem a qual nós não vamos conseguir deslocar a nossa taxa de crescimento de longo prazo. Mas o enfrentamento desse tema, principalmente do que eu chamo de um reequilíbrio do modelo de financiamento do Estado, eu acho que é o mais decisivo nesse momento. E aqui o ponto é que o ajuste de curto prazo, se nós formos pensar nesse modelo como nós fizemos um ajuste aqui no passado, só calcado principalmente mais em ajuste de receita e contingenciamentos e controles de gastos temporários, ele logo na frente nós vamos precisar fazê-lo de novo. Então, o ponto mais relevante aqui talvez seja começar a pensar em enfrentar reformas e principalmente essa discussão mais estratégica sobre que Estado nós queremos e como financiá-lo. O mais relevante é financiar esse Estado de uma maneira saudável. Ele tem que ser sustentável. Ele não pode ter, cronicamente, déficits crescentes. Nós podemos escolher algumas coisas. O Estado pode fazer algumas coisas, mas ele não pode fazer tudo. Nós não podemos, ao mesmo tempo, ter avanços significativos de desembolso em programas sociais, fazer Bolsa Família, gerar educação primária e básica de boa qualidade, mas também tem educação de ensino superior de boa qualidade, ofertar moradia gratuita, ter programas de crédito subsidiado pelo BNDES, temos desonerações ampliadas. Não dá para fazer tudo, né? E esse eu acho que é o fato. Está mais claro agora do que antes que o Estado brasileiro passou a não caber nele mesmo, né? Isso tem um custo muito grande em termos de constrangimento do crescimento econômico. Então, eu diria que do conjunto de desafios que nós temos, né, deixando as adversidades externas que sempre podem existir de lado, mas é um desafio interno, né? É um desafio de como repensar um Estado brasileiro, definir aquilo que é mais relevante que o Estado possa fazer em termos de promoção do crescimento econômico. E, no curto prazo, o que eu acho que é mais relevante é nós recuperarmos a confiança dos mercados, dos investidores, dos tomadores de decisão, do setor real da economia, de que esse Estado ele é viável, ele é financiável, não só no curto prazo,
e no longo prazo. Isso não vai ser feito apenas com um ajuste fiscal temporário, um ajuste de curto prazo. Nós vamos ter que revisitar as discussões tradicionais de reformas, de reforma da Previdência, de lei de responsabilidade fiscal federal, aquilo que pode ser aprimorado para que um mínimo de confiança nessa capacidade do Estado brasileiro seja restaurado, que nós possamos passar para o segundo momento de uma agenda de reformas e que o setor privado possa voltar a ter confiança e possa voltar a ter confiança para realizar investimentos, gerar emprego e que nos permite sair desse momento de crise mais aguda. Tudo isso é fácil falar, difícil fazer, né? E o difícil fazer está muito concentrado, eu já me estendi no tempo, vou parar por aqui, na seara política, né? Nós temos um problema de tomada de decisão política, todas essas iniciativas e reformas que eu me referi vão precisar de muita capacidade, muita inteligência e muita liderança política, né? Por mais bem intencionados que sejam advisors em pares de bons macroeconomistas, quem vai ter que realizar essa tarefa é o mundo político, é o sistema político. Então, acho que esse é o grande desafio que o país tem nesse momento. Muito obrigado. Falar em sistema político, a gente acompanhou ao longo desse ano a aprovação de inúmeras pautas pelo Congresso que iriam exatamente no sentido contrário, né? Aumentando mais os gastos. Uma delas, por exemplo, expandiu o aumento do salário mínimo, aumento real, para toda a folha de pagamento da Previdência. Durante o ano foram aprovadas essas medidas, ajustes constitucionais, vinculações novas. Depois isso tudo foi para o Palácio, isso tudo foi submetido a uma análise, isso tudo foi vetado, voltou para o Congresso, passou por outra análise, e essa madrugada eles derrubaram tudo. Ou seja, perdeu-se um ano. Fizeram-se várias propostas de reformas e mudanças que não serviam para nada, ao contrário, só agravariam a crise, e agora voltou tudo ao ponto zero. Estamos de novo, um ano inteiro de trabalho completamente improdutivo, né? Acho que em matéria de competitividade do nosso Congresso em relação a outros, era um ranking que podia ser proposto também. Acho que você não discorda muito do diagnóstico do Aod, Marcos, e você vem falando constantemente sobre o curto prazo e essas medidas. Por favor, sua vez. Olha, essa crise não é trabalho de amador, né? Essa crise foi construída assim. Mas, por um lado, eu estou hoje menos pessimista do que eu estava um ano atrás, né? Porque a doença é a mesma, né? Não tem novidade nesse um ano, né? O mundo não mudou, não descobrimos um grave problema, né, nesse ano que passou. A doença já existia. Ela apenas se tornou mais manifesta e está rompendo o receio do enfrentamento. O menor pessimismo é porque hoje o que antes era visto com ceticismo, não é bem assim, tem uma saída fácil para o problema difícil, hoje eu acho que o país começa a reconhecer a gravidade do problema que a gente enfrenta. Não é um problema de ter um déficit primário esse ano, ou ter tido ano passado, e vamos ter de novo ano que vem, né? É o problema de uma trajetória de endividamento que não é sustentável, né? O gasto público do Brasil cresce mais do que a receita, por várias razões, né? Pegar só os números de beneficiários dos programas de assistência e previdência, cresce 4%. O número de beneficiários cresce 4% real ao ano. Por quê? 4% ao ano. Por quê? Porque o Brasil está envelhecendo 4% ao ano. Essa é a taxa de crescimento da população acima de 60 anos. A população que trabalha cresce 1% ao ano. O problema já existe, e acho que hoje o país começa a enfrentar o debate. E eu acho que isso é um avanço. Não é lá um grande avanço, dado as idas e voltas que Mônica mencionou, né? Realmente não tem sido... o reconhecimento não tem se traduzido numa agenda concreta de melhora. Não é uma agenda fácil, né? Nós temos um Estado grande e com muitas partes obscuras. O Brasil tem o mérito de ter sido um Estado muito inovador no desenho de política pública. Eu não conheço país do mundo que tenha inovado tanto em tantas políticas como o Brasil fez nos últimos 20 anos. Infelizmente, não avaliamos. A agenda de avaliação não avançou. Tem muita coisa bacana,
que é relativamente barato, e aí sim tem alguma avaliação e funciona, é o caso do Bolsa Família, né? Que é um programa que tem o CPF de quem recebe, custa 0,5% do PIB, está transparente no orçamento. Mas tem um conjunto grande, a gente não tem um Estado de 33%, 34% do PIB à toa. Tem um conjunto grande de políticas públicas que não são igualmente avaliadas, muito menos transparentes. Temos um Estado dentro do Estado e temos um Estado fora do Estado. O Brasil tem tributos que não vão para o governo, né? Que vão para agências parafiscais realizar políticas públicas sem avaliação. Qual é a avaliação, por exemplo, do Sistema S? Qual é a avaliação do FGTS? Por que não se abrem os dados com mais transparência sobre quem recebe que tipo de benefício? Pelo menos o BNDES esse ano abriu os dados das suas operações de crédito subsidiado. Mas é um Estado que capta 14,25 para emprestar 3,5. E isso tem aí uma conta que não fecha. Entendeu? A estimativa do Ministério da Fazenda e a estimativa do Ministério da Fazenda, né, sobre os subsídios concedidos pelo BNDES nos últimos anos somam 184 bilhões de reais. Né? Qual é o resultado? Eu não estou sendo necessariamente contrário à política de proteção. Só que essas políticas deveriam ser avaliadas. Qual o custo-benefício? Toda política tem um custo de oportunidade. Que bom que o debate está acontecendo. Os problemas são grandes, mas, como eu disse no começo, tem uma mudança importante. Hoje, os problemas estão sendo debatidos. Há muito a avançar. Não será uma agenda fácil. Até porque a responsabilidade por essa agenda não é apenas do governo. Essa agenda que o país escolheu, sobretudo a partir da crise de 2008, foi uma agenda aplaudida em praça pública por grande parte da sociedade. Juros para baixo, câmbio para cima, proteção à produção local, crédito subsidiado. Essa é a rota do crescimento. A crise lá de fora não chega no Brasil. E o Brasil vai ter um desempenho melhor e vai crescer e se desenvolver por essas políticas. Vamos expandir o gasto público, isso vai gerar mais PIB e vai gerar mais receita. É a superação do déficit primário pela saída virtuosa. A receita tributária é procíclica. Então, se o Estado gasta mais, o país cresce mais, a receita cresce mais. Pois é, foi isso que o Brasil fez em 2010, em 2011, 2012, 2013, 2014. O gasto público cresceu, o investimento caiu, a taxa de crescimento foi cada ano que passou menor, a geração de emprego foi cada vez menor, o déficit primário foi cada vez menor, e essa é a crise que nós e os nossos filhos vamos enfrentar, por escolhas que foram nossas. Obrigado. Escolhas também mais ou menos nossas, né? Porque nós temos, isso foi mencionado aqui, um tipo de campanha política em que não se diz exatamente o que vai se fazer, né? Muito menos se debatem as consequências dessas políticas. Então, eu faço uma pergunta, já que nós estamos aqui também tratando de lideranças e como elas podem nos ajudar a sair da crise. Como é que se faz, como é que se enfrentam esses diagnósticos e essa agenda que temos pela frente num momento em que a premência é uma recessão de 3% esse ano, uma outra provável de tamanho ainda não, variando entre 1,5% a 3% em várias estimativas, de inflação crescente, de endividamento crescente também, de altas taxas de juros, de digamos, um ambiente deprimido, empresários com receio de investir, planos e projetos que estão sendo adiados constantemente. Como é que se forjam, como é que se encontram lideranças capazes de conduzir esse debate ao ponto de ele chegar com uma voz forte a Brasília, ao Congresso, ou surgirá lá no meio político alguém que possa promover mudanças rápidas, ou pelo menos liderá-las? Eu acho, sim, vou responder essa pergunta pegando o gancho em dois pontos que o Marcos colocou, que eu concordo muito. Primeiro, eu também sou relativamente otimista pelo fato de que acho que nós estamos enfrentando agora o debate por força
dessa situação econômica. E o segundo ponto, que está linkado com esse, é o fato de que, concordo muito com o que o Marcos já falou aqui sobre a responsabilidade de todos, porque a sociedade concordou com este modelo, né? Isso não está lá, não foi gestado e apoiado apenas no governo, no mundo político. A sociedade, de uma maneira geral, ela concordou e aplaudiu esse modelo durante muito tempo. Então, é um problema que todos nós vamos ter que resolver. Não é um problema ainda que a liderança e a condução de um conjunto de medidas vá se dar no mundo político. O mundo político também reage, né, às discussões e à pressão da sociedade como um todo. E acho que isso está ocorrendo, né? A gente começa a identificar e olhar diferentes fóruns fazendo esse tipo de debate, chegando a uma discussão de que chegou um momento que tem que se fazer alguma coisa. O grande problema é o quadro de instabilidade política, por várias razões, por Lava Jato, que torna mais difícil a solução do problema político para enfrentamento e tomadas de decisões. Eu acho que isso vai ser um amadurecimento que nós vamos ver nos próximos meses, a duras penas, né? Nós já estamos vivendo isso aí. Talvez nós tenhamos ainda que vivenciar um agravamento da crise econômica, que isso gere um pouco mais de pressão para que né, o sistema político, o mundo político chegue a um determinado acordo e que nós possamos tomar decisões, pelo menos no curto prazo, mínimas, que nos coloquem numa trajetória mais benigna. Agora, a solução, o fato de dizer que a solução está no sistema político, né, não significa que não tenha que haver um compromisso da sociedade, das elites empresariais, de se coordenar e pressionar, no bom sentido, né, na direção que as soluções sejam tomadas. Mas eu acrescentaria aqui a pergunta do Marcos, eu sei que já nos avisaram que está acabando o tempo, que o contrário disso, o contrário disso que da opinião de vocês e dessa agenda, é justamente uma outra que reforça o programa que já existia. Como vamos tentar mais uma vez, porque pode ser que agora dê certo. Existe essa outra proposta em debate na sociedade por outros economistas e de outras tendências. Portanto, podemos estar diante de uma encruzilhada e ter que escolher a volta a um modelo que poderia vir a resolver desta vez? Eu acho que é curioso esse caminho. Se deu errado 2 vezes, tendo a terceira, né? Eu acho que está mais na retórica da persuasão, do debate da política, do que do debate técnico. Acho que essa agenda não é uma agenda simples, né? Ela é simples de ser anunciada, ela é difícil de ser executada, mas acho que a agenda podia ter alguns princípios básicos. Em primeiro lugar, vamos tratar os iguais como iguais. Grande parte dos problemas que a gente tem é que todos os grupos setoriais, grupos sociais, se acham diferentes e merecedores de alguma proteção por parte do Estado. A complexidade tributária do Brasil, a legislação de ICMS, PIS, COFINS, qualquer dia, quem quiser um dia pode tentar levantar a legislação do PIS, COFINS. Só tem regime especial. No Brasil, o país só tem exceção. A regra vale para poucos, né? A complexidade do nosso sistema tributário reflete essa disseminação dos regimes especiais. Cada setor tem uma regra, cumulativo, não é cumulativo. Aqui o imposto é 3, aqui o imposto é 4, aqui o imposto é 7, aqui compensa o bem tal. Eu posso deduzir o crédito dessa compra, não posso daquela. A regra é de uma complexidade imensa. Isso gera uma perda de eficiência para o país gigantesca. É o tempo que se gasta para pagar impostos, o contencioso tributário das empresas. Vai um investidor explicar, lá fora, o tamanho do contencioso tributário que as empresas brasileiras têm. Não é explicável. Isso vem, em parte, da complexidade imensa da nossa legislação. Isso vale para o regime tributário, isso vale para o sistema de tarifas, de importação, para as diversas exceções. Você pode isso, Antônio pode isso, José não pode. Antônio paga passagem de ônibus cheia, José não paga. O ministro Joaquim Levy, que é mais elegante do que eu, e citou eruditamente Raimundo Faoro e o patrimonialismo. Podia também ter resgatado o velho Sérgio Buarque de Holanda, que já falava disso antes. Eu sou mais prosaico e falo da meia entrada, né? Mas é esse sistema que nós defendemos. Quer dizer, toda hora vai um setor bater em Brasília, pedir uma proteção, porque não consegue competir.
De novo, vamos dar crédito subsidiado para a indústria automobilística. Mais uma vez, um setor que tem uma tarifa de proteção efetiva de mais de 180%. Mas todos os setores se acham justificados em pedir proteção. Essa agenda passa por uma agenda nossa, de falar, vamos tratar os iguais como iguais, vamos todos pagar a mesma tarifa de ônibus, vamos todos pagar as mesmas alíquotas de impostos, vamos ter um sistema tributário homogêneo, sistemas de importação. Você não consegue competir com o coreano? Pois é. Essa é a vantagem da economia de mercado. É selecionar as empresas mais eficientes. A desvantagem de um Estado intervencionista que leva ao atraso é proteger os setores ineficientes. E é o que nós escolhemos e apoiamos nos últimos anos. Então, uma agenda que passa regras homogêneas, tratar os iguais como iguais, proteger os grupos vulneráveis. E, para isso, avaliar a política pública, uma agenda de avaliação. Pegar cada política pública e avaliar. O Pronatec funciona? Tem um mecanismo de avaliação. A Fazenda acabou de fazer um desses. Pegou um grupo de pessoas que foi fazer o Pronatec, parte fez, parte não fez. Eram pessoas parecidas antes. Se o programa funciona, elas não deveriam ser parecidas depois. Pois é, elas são parecidas depois. O programa não teve impacto sobre o emprego das pessoas. Vamos gastar dinheiro com um programa como esse? Programa que subsidia os grupos de renda mais elevada? Então, vamos cortar o FIES, que financia a universidade dos mais pobres. E vamos preservar as universidades públicas em que os 10% têm acesso. Essa é uma agenda difícil. Ela não é uma agenda simples, mas ela é uma agenda necessária. E ela é uma agenda da democracia, da avaliação da política pública, da avaliação do Estado que nós temos e dos Estados que nós queremos. Porque ou essa agenda vai ser conduzida por nós, ou ela vai ser imposta a nós por meio de uma crise que será ainda mais severa. Eu tenho uma pergunta agora e é a organização do evento. Eu recebi duas instruções diferentes. Uma é abrir para duas perguntas da plateia e a outra é tempo esgotado, encerra. O que é para eu fazer? Duas perguntas. Ok. Quem tem uma pergunta? Aqui, por favor. Obrigado pelo belo diagnóstico. E o que a gente percebe é que os problemas realmente são muito grandes. Mas são grandes porque sempre a gente vai tratar o país como um todo, e é um país enorme. Os senhores não acham que a diminuição administrativa do país em termos de liberdade para regiões menores, né, maior poder para os entes federativos, os municípios, os próprios estados, seria mais fácil de resolver esses problemas? Então, vamos fazer uma avaliação do FIES no estado de São Paulo, uma avaliação do Pronatec no Rio Grande do Sul, de um programa de assentamento rural no Mato Grosso. Os senhores concordam com isso? Olha, eu acho que não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas acho que não faz diferença, tá? Assim, não acho que o problema do país está aqui. Quer dizer, a avaliação dos programas, elas não mudam muito dependendo da região que elas são feitas. Acho que a gente tem um desafio grande na política, que foi a derrubada da cláusula de barreira no passado, né? Tinha uma cláusula de barreira que foi votada, o Supremo declarou inconstitucional, e hoje a gente tem essa profusão de partidos que torna muito difícil uma agenda política de reformas avançar. Quer dizer, essa pulverização da política, eu acho que é o maior problema. Do ponto de vista dos governos locais, as avaliações das políticas públicas não mudam muito. Você concorda? Eu concordo, do ponto de vista de avaliação, eu concordo. Acho que tem um tema relevante que está palpitando aí de novo, que é sobre a ideia de federalismo fiscal, e mais do que isso, nessa discussão que eventualmente o país tem que fazer sobre o modelo de financiamento do Estado, onde, independente da eficiência de cada programa, eu acho que tem um problema a ser resolvido, que é a adequação geral de financiamento do setor público. Aí eu acho que é uma discussão que nós precisamos fazer, que vem desde a Constituição de 88, que são sobre atribuições e fontes de financiamento de estados, municípios e governo federal. Eu acho que esse tipo de discussão, sim, ela deveria ser feita no conjunto dessas discussões mais relevantes e difíceis aqui que nós estamos comentando. Mais uma pergunta? Aqui, ó. Aqui atrás. Não deu tempo de chegar até aí.
Uma pergunta um pouco complementar à dele, que é o seguinte: o diagnóstico que o professor Marcos fez aí é um diagnóstico num país com misto de país socialista e de um capitalismo de compadrio, de laços, os crony-capitalismo, como quiser chamar. A pergunta é um pouco assim: a federalização do país, ou seja, o Estado federativo, o empoderamento dos Estados, não seria uma espécie de atalho para isso? As assembleias legislativas hoje do Estado têm um papel absolutamente inócuo ou muito pequeno, porque as leis no país são todas federais, né? Os municípios também têm uma atribuição muito pequena também, porque quase tudo é regulado pelas leis federais. É comum a gente ver no jornal falar os vereadores deram nome de rua, ficam só fazendo isso, porque as atribuições são pequenas, né? Então, eu acho que é um pouco um complementar. A maneira, talvez, de a gente resolver todas essas minas que foram plantadas já há muitos anos aí no país, não talvez seja diminuir as leis federais do país e dar mais um empoderamento para os estados, porque aí talvez esse processo para resolver esse diagnóstico já bem feito fosse talvez um pouco mais curto do que toda essa engenharia política que tem que ser feita no país? Olha, acho que tem um debate legítimo se o país concentrou demais no governo federal ou não. Mas não vamos ser modestos, né? Esse tipo de concessão disseminada de benefícios, de distorções, é governo federal, é governo estadual, é governo municipal. Olha a legislação sobre ICMS nos estados, o pesadelo que não é, né? Então, eu não diria que o Brasil, você falou do termo socialista, capitalismo de laços, enfim, eu acho que tem esse lado do capitalismo de laços, sim, que é o livro do Sérgio Lazzarini, mas eu acho que tem um Estado no Brasil e tem uma cultura no Brasil que é permeável a grupos de interesse. E esse é o traço peculiar do Brasil. Quer dizer, outros países têm grupos de interesse, Tem o red seeking, que é o termo lá americano para isso, tem. Quer dizer, tem essa concessão, mas ela é velada. O que é peculiar no Brasil é a extensão, a disseminação dessa e a naturalidade com que nós tratamos a concessão de privilégios para grupos. Isso vale para grupos sociais específicos, né? Isso vale para setores específicos, para produtos específicos. Então, tem o Vale Cultura, tem o Vale Refeição, tem o Vale Transporte. E você vai criando essa rede imensa de proteções disseminadas. Quer dizer, crédito subsidiado tem nos demais países? Tem, mas ele não é metade do crédito. No Brasil, o spread, a diferença entre captação e empréstimo, do mercado livre é 20%. Do mercado subsidiado é 3%. E o spread médio é 11%. Então, o crédito direcionado no Brasil é metade do crédito. Então, não é que é uma política setorial marginal que pega 3%, 2% do crédito e concede. Não, é metade do crédito no Brasil. Então, o Brasil é um país de juros altos? Depende, né? Tem metade do país que paga juros de mercado caros e tem metade do país que paga juros subsidiados, muitas vezes abaixo da taxa de inflação. Juros de 3,5% ao ano, num país que a inflação vai para 10%. Então, eu acho que a abertura dos dados, a avaliação de resultados, né, o enfrentamento dos diversos grupos de interesse é fundamental. Essa é a agenda importante. E, de novo, ela ocorre no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Olha a dificuldade que é você conseguir acertar a legislação sobre o ICMS, de fazer o básico que os demais países do mundo fazem. É ter um IVA, que é um imposto que tem crédito, que você deduz do imposto a pagar tudo que você gastou, que é uma alíquota unificada dos diversos setores, não cumulativa. Por que os serviços estão no cumulativo, com uma alíquota baixa, obstrui a reforma do PIS e COFINS federal? Por que a gente paga imposto na origem? Desde quando se paga imposto na origem? Isso é uma invenção. Assim, é tudo que a economia diz que está errado em fazer em tributação. Pois é, a gente faz. Isso obstrui a reforma tributária. Como é que a gente convive há anos com essa guerra fiscal e essas distorções tributárias entre os Estados? E é tudo Estado míope, que fica olhando lá, não, porque veja bem, eu estou com um problema aqui, não, veja bem, porque eu não consigo. E ninguém está pensando no futuro do país. Vamos fazer uma reforma. Como é que não se consegue fazer uma modificação da legislação do CMS? Como é que não se consegue ter um único IVA no Brasil? E aí, pelo contrário, a descentralização no Brasil foi péssima para o país.
A gente inventou ter o IVA federal, que é o PIS/COFINS, temos o IVA estadual, que é o ICMS, e ainda temos o ISS, que é municipal. Isso dá o caos tributário que o país vive. É a maneira mais fácil de salvar, no curto prazo, o governo oportunista. É a maneira mais fácil de impedir que o país volte a crescer. Eu acho que a sua pergunta realmente ela tem relevância do ponto de vista, principalmente, de novo, talvez a identificação de problemas ou execução de problemas mais próximos na localidade, ao município, no Estado, ela talvez seja mais eficiente. Boas práticas de federalismo no mundo indicam isso, mas eu acho que realmente nós temos um problema maior aqui de mentalidade, de cultura do setor público, que não está restrito ao universo interno do setor público, está exatamente nesse ponto, né, de grupos de pressão e como a gente trata, né, os recursos públicos, né, os canais de políticas públicas, e é exatamente isso, é um conjunto de exceções aqui, como o Marcos falou. Isso eu não acho que seja melhor controlado nos estados que o governo federal, né? Eu não acho, quando você olha, por exemplo, as assembleias legislativas, quando você tem o pequeno espaço que se tem do ponto de vista legislativo, eu acho que ela vai na mesma direção, muitas vezes, do que nós vemos também em Brasília e no Congresso. Quando a gente olha temas como reforma da Previdência, né, tem essa discussão toda agora, por exemplo, de idade mínima de Previdência. Que eu acho que é muito relevante, mas quando a gente olha, por exemplo, no regime geral de Previdência, né, quanto por cento das pessoas, dos 28 milhões de beneficiários, contribuíram com este tempo, que já é um tempo menor? É 16%. Quando você olha dentro do regime de aposentadorias do setor público, né? A média dos estados, está certo que essa é uma legislação, os chamados os benefícios especiais por determinadas categorias, por gênero e categorias, estão quase todos regrados do ponto de vista do governo federal, mas quando você olha para os estados, nas brechas que ainda existem para concessão, isto é aumentado. Então, nós temos estados que chegam a ter 85%, 87% do total das aposentadorias concedidas nos chamados regimes especiais, nas aposentadorias especiais. Então, eu não acho que... Eu acho que é uma discussão relevante do ponto de vista de eficiência, do monitoramento do gasto público, da identificação de problemas, mas do ponto de vista da equação maior de financiamento do Estado, de como tratar o Estado, eu não acho que nós conseguiríamos ter uma eficiência melhor hoje em deslocar as atribuições, essa discussão mais para estados e municípios. Eu acho que é um tema geral de Estado, de modelo de Estado, e que nós temos que enfrentar. Bom, infelizmente, mais uma pergunta, mas eu acho que a gente tem que encerrar o evento. Continua. Parabéns à iniciativa de criar o ranking, eu acho que é uma ferramenta extraordinária. Espero que, de fato, os estados façam competição, não na guerra fiscal, mas na boa eficiência. Sucesso para essa iniciativa e muito obrigada. Aonde, Marcos Lisboa, em nome da organização.